Olá você, cliente, parceiro da Polar Tintas. Nós estamos aqui em mais uma edição do PolarCast, o podcast da Polar Tintas, que traz para você conteúdo, informação, conhecimento. E neste mês, nós estamos com 3 convidados para lá de especiais. Estamos fazendo esse podcast em homenagem a Brasília. Mês de abril, mês do aniversário de Brasília. Brasília, terra das oportunidades, pintando oportunidades toda hora, todo instante. E a Polar Tinta trouxe 3 convidados para que a gente possa conversar sobre essas oportunidades que Brasília nos traz. E eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, contem suas histórias, falem das suas experiências em Brasília, para que possa inspirar você que também deseja crescer, se desenvolver nessa terra de oportunidades. Vamos começar aqui pelo Carlos, que está aqui conosco. Carlos, se apresenta para a galera aí. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, meu nome é Carlos Póvoa. Eu sou engenheiro civil. Eu nasci em Goiânia, né, e me mudei para Brasília há 20 anos atrás, né, vim para Brasília aos 18 anos e... Então era um garoto. Era. 18 anos era um garoto. Era um garoto. E cheguei aqui como repositor, né, de mercadoria no antigo Extra da Asa Norte. Começou trabalhando no mercado. Comecei trabalhando no mercado e desde então eu tive muitos sonhos, né, na vida. Meu pai é da construção civil, né, desde muito tempo, e aí eu cheguei em Brasília como repositor e a minha história começou lá atrás, né, então assim, eu participei com meu pai em várias construções, né, decidi... Seu pai era mestre de obra? O que ele era na construção civil? Como é que era a história dele? Então, a história do meu pai dentro da construção civil, ele começou como pedreiro, virou mestre de obras, né, e abriu uma pequena empresa e me convidou para participar, né, durante esse início, quando eu estive... me mudando para Brasília, comecei a fazer administração de empresas. Ele já estava aqui? Não, ele veio depois que eu me mudei para Brasília. Ele veio em definitivo, né? E aí eu peguei e comecei a fazer administração de empresas, abri uma empresa com ele de construção civil. E aí comecei a trabalhar na área de pintura, gostei muito, né, da área e quis crescer e... Não, então espera um pouco. Você foi repositor de mercadoria em Brasília. Você começou na construção civil. Sim. Foi pedreiro também? Não, eu comecei como pintor. Como pintor? Como pintor lá no CIA. Certo. Foi um primeiro trabalho que eu fiz na vida, na área de pintura. Um amigo meu até me deu essa oportunidade. Cadu, manda um abraço para você, se estiver nos escutando aí. Que bom. E tive contato também com a Polar Tinta ali do CIA. A primeira empresa que eu entrei na loja para comprar material foi a Polar ali do CIA, né? E desde então a gente veio trabalhando junto e aí eu comecei a entrar nessa área como pintor e meu pai começou a me ensinar várias coisas, né? Dentro da construção civil. E eu me apaixonei pela área, né? Quis crescer também dentro dessa área aí. E aí eu falei, bom, agora é o momento de me dedicar a outras coisas, né? Comecei a fazer um curso de engenharia civil e aí, assim, em 2008, 2009, as coisas muito difíceis, né? Eu parei, tranquei o curso e depois voltei novamente. Concluí no ano de 2022, ano retrasado. Legal. Concluí a minha graduação, minha segunda graduação, que é engenharia civil. A minha primeira graduação eu concluí em 2009 para 2010. Certo. Né, em administração de empresas e desde então venho buscando conhecimento na área, né, cresci nessa área e cresci nesse meio da construção civil. Brasília, nesses 18 anos que eu venho acompanhando, que eu estive, né, acompanhando Brasília, passou por muito crescimento, continua a crescer ainda, né, tem várias oportunidades também dentro da construção civil e em outras áreas também, tem bastante oportunidades, né, legal. Tem muita coisa para acontecer ainda em Brasília, né, tem muita, tanto na área de imobiliária, de construção, quanto na área de reformas também, né, eu comecei muito com reformas, eu trabalhei muito com meu pai através
através de a gente fazendo várias reformas de escritórios, reformas de galpões, várias coisas. E aí, Alexandre, eu me identifiquei muito na área. Eu falei, eu quero entrar nessa área aí, quero crescer. Então, assim, vindo de uma família humilde de Goiânia, né? A gente morava na região noroeste de Goiânia. Para mim, estar numa posição onde estou hoje não é confortável. É uma posição que eu digo que não é confortável porque todo dia a gente mata um leão. Sim, né? Verdade. Mas você está dizendo que não foi fácil chegar até aqui. Exatamente. E mesmo que chegou, continua os desafios naturais da vida. Exatamente. E em qualquer situação. Mas que história bacana. E o comprometimento é fundamental, né? Sim. Estando aí, tendo comprometimento, você alcança várias coisas, você tem que ser guerreiro, você tem que ir atrás, né? Das oportunidades também. Brasília é uma terra de oportunidades, mas você tem que buscá-las, né? Com certeza. E tanto na área, assim, não é só na área pública, né? Brasília é vista muito como, só tem políticos e tudo mais. Na verdade, Brasília tem muito a oferecer, né? Tem na área da indústria da tecnologia também, e aí trazendo um pouco para o nosso conceito aqui da parte de pintura, né? A gente tem que desenvolver ainda um método suficiente para a gente ter o retorno aí das embalagens de tinta, né? Eu acho que é um grande desafio, talvez, para a indústria da tinta a gente trazer ali embalagens retornáveis, para a gente ajudar a questão do meio ambiente. Sim. Então, e é uma oportunidade para as pessoas investirem muito, né? Bacana. E hoje você tem uma empresa de construção? Isso, hoje eu tenho uma empresa... Você é um construtor hoje? Hoje eu sou um construtor, tenho uma empresa de engenharia, administro a minha própria construtora. Que legal. Meu pai, quando pode, me ajuda também. Te dá um suporte me dá um até suporte hoje? Até hoje. Ele não deixou de me ajudar, não. Trabalhando, o velho, meu pai tá com 72 anos. Que mas bacana. O velho tá firme ainda. Tá firme lá. Muito bem. Então veio de Goiânia. Isso. Começou como repositor numa loja de mercado. Sim. Formou em administração. Deve ter sido também com muito esforço. Foi. Conseguiu. Entrou no ramo da pintura. Primeiro cliente aí da Polar Tintas, né? Naquela época, né? Exatamente. No CIA, na loja do CIA. Começou a comprar tinta, pintando, reformando e hoje tem uma construtora. Que legal, Exatamente. Que história bacana. Muito obrigado. E você, Thiago? Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo bom. Vocês estão? Boa tarde para todos. Boa tarde. Eu me chamo Thiago, sou artista plástico aqui de Brasília há 18 anos. Já comecei na escola, aquela coisa de um amigo ou outro. Aí foram falando, todo mundo faz a mesma pergunta para quando vê um grafiteiro. Você era um ex-pichador? Todo trabalho, todos os dias eu escuto essa pergunta. Todos os dias da minha vida. Thiago, as pessoas associam... Porque o grafite é uma arte urbana. Sim. Né? Você já se apresentou como um artista plástico. Sim. Não é isso? Isso. Por que as pessoas se associam isso à pichação? Foi sempre muito... É preconceito? Assim, antigamente era. Hoje em dia não, hoje se tornou arte, né? Hoje, mas no começo mesmo, realmente era algo assim, que as pessoas tinham como vandalismo, tipo assim, não absorviam muito legal essa ideia. Mediante, assim, exatamente pelo fato da pichação em Brasília predominar, né? Entendi. Tinha muito, sempre assim. Hoje em dia ainda tem bastante, mas hoje é bem menos do que já teve. E assim, consequentemente, o grafiteiro era visto como, assim, todos os dias do meu trabalho até hoje, dos 18 anos, eu escuto a mesma frase. A mesma pergunta, a mesma frase. Você era pichador, você já pichou? E como foi que começou esse negócio? Assim, eu sempre desenhei desde criança e sempre gostei. Sempre fui um apaixonado por desenhar, sempre tive essa paixão. Aí um dia um amigo na escola falou, não, por que você não faz um grafite? Eu falei, grafite? Não, assim, na época não tinha esse acesso à internet, não tinha nada disso. Sim. Aí, consequentemente, eu falei, vou tentar alguma coisa. Criaram um codinome lá pra mim na época, que era Firme, que é o que eu levo até hoje. Como artista, eu chamo Firme. E como profissional, na área, normalmente, Thiago. Mas, aí criaram esse nome pra mim e eu absorvi. E fui fazendo. Aí, isso eu trabalhava com meu pai numa empresa de defensivo agrícola. Meu pai mexe com defensivo agrícola ainda. Certo. Aí, trabalhei com ele, mexia de ajudante, carregava caminhão, manutenção em pulverizador de fazenda, ia pra fazenda. Sempre mexi com essa área do agro com ele. Certo. Aí, consequentemente, e pintando. Aí um dia eu falei, eu vou largar de mão desse trem aqui. Não tá dando pra mim mais não, tava muito pesado. Aí fui investindo, um amigo foi falando de uma coisa ou outra, aí teve uma outra referência, que é um rapaz que trabalha, que me ajudou muito, que é o Duarte. Ele já era um grafiteiro, já fazia grafite profissionalmente. Manda um abraço pro Duarte também. Um abraço
abraço pra você aí, Duarte. Você que me colocou nesse ramo aí. Isso. Aí, graças a Deus... Aí ele falou, não, tem como você ganhar dinheiro com isso. Aí eu falei, não dá não. Aí eles fazem alguns trabalhos mais pro lado do automotivo, fazem uns desenhos antigamente. Eu falei, não. Aí fui me especializando, aí comecei a tocar. Aí larguei meu pai de mão pra lá, não gostou muito não, mas... Sei. Mas você entrou no negócio do grafite. Foi, aí eu passei realmente para a área do grafite mesmo. Aí normalmente foi como hobby, brincando, final de semana. Sim. Aí um ou outro falou, não, Thiago, por que você não faz um letreiro aqui pra mim? Porque você não faz um negócio aqui pra mim? Aí eu fui indo nessa. Aí, consequentemente, foi tornando uma coisa mais profissional. Você vai comprando um equipamento melhor. Sim, aí a gente fui fazer faculdade, na verdade, de artes plásticas, aí consegui formar. Aí você vai começando a abrir os horizontes. A empreender, efetivamente. Aí você vai começando a Aí conheci o Sebrae também, que foi uma mão na roda, que tipo assim, ele dá um suporte, ele te guia pros locais, querendo ou não. Aí, por acaso, eu conheci um amigo também na Polar Tintas do Gama. Ah, que legal. Aí eu fui indo lá, assim, querendo ou não... É referência em material, principalmente pro spray, porque tem o spray da Colorginho Arte Urbana, que é o que, assim, é o que nos atende hoje, né? Sim. Querendo ou não. E não tinha nada disso naquela época. Você não tinha uma revista, você não tinha o acesso à internet. Se você não tivesse dinheiro, você não conseguia comprar revista. Certo. Então, consequentemente, isso era mais difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá muito mais abrangente. Por quê? Você tem a internet, você tem acesso a tudo na sua mão ali. Por isso que hoje em dia tem muito grafiteiro. Dizem assim, não, tem muito artista, tem bastante. Hoje em dia é mais fácil. Mas antigamente, na época que eu comecei, não era tão fácil. Aí você começa a empreender, compra um equipamento melhor, você vai se especializando. Aí, querendo ou não, isso vai te dando um know-how na rua, que as pessoas vão te vendo de outra forma. Você passa a ser mais conhecido naquilo que você faz. E assim, cada um vai absorvendo aquilo que, assim, o ambiente te deixa, né? Assim, quanto mais você produz, mais visto você é, não tem jeito. Sim. Na minha área, da área do artista é isso. Quanto mais você produz, mais visto você é. Não tem jeito. Que legal. Aí assim, já falando no grosseiro, tem uns 15, 18 anos já que eu tô nessa... Que já está no grafite. Muito bacana. Uma história também comum com a do Carlos. Trabalharam com o pai, começaram juntos, né? E tem sempre alguém que acabou ajudando, né? Um mentor. Você falou... Do Cadu, Carlos Eduardo. Isso, mandou até um abraço para ele. Você falou do Duarte. Foi referência. O empreendedorismo é isso. A gente sempre precisa ser impulsionado de uma forma ou de outra. E também tem uma história com a Polar Tintas, então, lá do Gama. Foi onde tudo começou. Tudo começou lá. Tudo começou lá. Porque, assim, era realmente muito difícil. Antigamente não tinha os sprays específicos. A gente usava o spray que tinha. Que antigamente era aquele uso geral, aquele que tinha um carrinho, um Cadillaczinho vermelho. Sei. Aquele spray é uma lenda. O Carlos deve conhecer também, que trabalhou com pintura, né? Inclusive, até, desculpa tomar suas palavras, é interessante essa área da arte, porque eu fiz o aniversário da minha filha de 1 ano e eu busquei fazer uma haste no muro lá de um galpão que a gente tirou para o espaço. E você acredita que eu precisei desses display? E aí tinha aqueles display da Eugene, da Colorgin também, que a Polar também tem, para fazer, sabe o quê? Um instagramável. Eu acho que o que tá pegando agora... backdrop, na verdade. Isso, um backdropzinho. Você é o técnico. Agora tá fazendo muito essa questão desse espaço instagramável, onde você vai ali com os convidados, tira uma foto. Tirar uma foto. E aí eu busquei uma pessoa para desenhar uma asa de um anjo. Desenhar uma asa do anjo para a pessoa tirar, os convidados tirarem fotos ali. Eu achei bem bacana. Assim. É bem comum em aniversário infantil a gente fazer, os pais ligam, não, eu queria fazer com o nome do meu filho, eu quero o tema X, você vai lá e executa o trabalho com o tema. Quer dizer que as pessoas pedem isso para as festas, para os eventos? Porque assim, faz algo assim mais voltado para criança. Você pode colocar o nome, você bota o desenho que você quer. E aí você faz o quê? Numa madeira? Aí tem 2 tipos. Você pode fazer ele no tecido, ou você pode comprar um painel. Normalmente isso é feito no tecido, porque assim, você dobra e leva para casa. A madeira dá um pouco mais de trabalho. Certo. Mas assim, o tecido consegue absorver bacana. E o tecido fica fixado lá e as pessoas fazem as fotos. Porque assim, determinado local normalmente é alugado. Consequentemente, você não consegue riscar a parede do locador. Então assim, você leva um tecido, monta, executa e ele leva embora para casa dele. Que legal. Tiago, e Brasília tem um espaço semelhante... Você conhece o Beco do Batman lá em São Paulo? Onde você passa por vários becos por ali e tal, e tem grafite para tudo que é lado. Brasília não tem um espaço assim? Já teve ali em Taguatinga, ali na Rua das Tintas, que o pessoal antigamente chamava de Rua das Tintas ali. Certo. Lá tinha realmente uma rua
que divulgava o trabalho das pessoas, dos artistas. Dos artistas. Sempre era feito um evento, algumas lojas se juntavam, inclusive a Polar Tintas sempre participou, fazia doação de alguns materiais e o pessoal executava esse trabalho naquela comercial. Só que agora, pelo fato de Brasília crescer muito, aí estão construindo prédio, aí acabou, assim, praticamente com quase todos os grafites de lá, da Rua do Grafite. Só que Brasília é muito rica com relação à arte, né? Sim, assim, tem artistas maravilhosos aqui em né? Brasília, querendo ou não. Tem muita diversidade, assim, tanto nas periferias, quanto aqui no centro. Aqui menos, né, por causa que aqui é uma área tombada, né? Não tem jeito, mas aqui é excepcional. A arte em Brasília a gente percebe, bem abrangente. A gente percebe isso. E você, como Carlos, veio de fora ou você nasceu em Brasília? Não, nascido e criado em Brasília. Nascido e criado em Brasília. Nasceu em que ano? Eu nasci em 86. 86, bacana, muito bom. História inspiradora também. Sim. E você, Fred, vamos lá. Se apresenta aí, conta um pouco da tua história. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Agradecer aí a Polar por esse momento, né? Pra gente bater esse bate-papo aqui, bem bacana. Bem, meu nome é Fred Gomes, sou arquiteto em Brasília, nasci em Brasília, especificamente no Gama, tem que deixar bem específico. Deixar isso bem claro, bem né? claro. E que Gama, também é torcedor do Gama. Gamense. Muito bem. Bem, nasci no Gama em 87, sou arquiteto, né, como eu já expliquei antes, e a minha história na arquitetura veio na família, né? Meu pai é arquiteto também, porém, quando essa inspiração da arquitetura veio, meu pai, ele não era arquiteto, ele era desenhista, né? Então, ele era o cara da prancheta. Então, tinha um arquiteto sempre trabalhando com ele ali, ou engenheiro, ele era o cara de transferir aquelas ideias para prancheta. Então, ele, daquele tempo bem antigo. E ele tinha um grande problema em Brasília, porque naquela época, Brasília não tinha faculdade particular de arquitetura, somente a UNB. Então, você ser pai de 3 filhos e ainda cuidar de casa e fazer o UNB, então naquele tempo ele não conseguia, né? Então ele só foi conseguir ter esse sonho dele da arquitetura ali pro final dos anos 90, pro início de 2000, que foi quando abriu a primeira faculdade particular aqui em Brasília. Então quando ele estava concluindo, eu estava entrando, né? Então a minha história começou ali quando eu estava na adolescência. Meu pai na prancheta, trabalhando, e aí começou a informatização da arquitetura. Então, da prancheta começou a ir para o computador, né? Através ali daquele tempo ali do AutoCAD e tal. E aí foi um momento assim, jovem, internet, ali patinando um pouquinho, computador, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000 ali. Aí eu falei, pai, eu quero aprender isso aí. Ele, não, senta aqui e não aprender junto. Eu também tô aprendendo. Então, só que naquele tempo era muito difícil, que hoje não tem curso, YouTube. Nossa, naquele tempo você tinha que pegar um livro, parecia uma bíblia, em inglês, do programa. Então, nós tínhamos que debruçar ali. E aí eu fui começando a trabalhar com ele, na adolescência. Né, com uma parte de computador. E aí ele iniciou também a faculdade, eu no ensino médio. Aí ele foi concluindo a faculdade, eu fui entrando na faculdade também de arquitetura. E a paixão veio dali, né? E Brasília, para quem é arquiteto, a paixão aumenta mais ainda, porque nós estamos no berço da arquitetura moderna. Sim, E, sim, verdade. E aquilo ali era apaixonante. Você estudava e você via a história ao mesmo tempo. Então você estava ali com os professores, grandes mestres ali na faculdade, te explicando e você vendo tudo ao céu aberto. Você sai para a rua, você acabava vendo tudo que foi planejado ali nos anos 60. E muitos monumentos também, muitos monumentos, né? Embora Brasília, a característica é o concreto, né, Fred? Sim, é o concreto e é praticamente o concreto em cima das arquiteturas, né? Principalmente naquela época o concreto aparente, né? Mas Brasília, ela tem uma plasticidade, né? Sobre a arquitetura. Ela é única no mundo todo. Sim. Você consegue ver o concreto, mas você também consegue ver o verde, né? Você tem essa conexão, né? E também é uma cidade muito horizontal. Quando você chega em Brasília, você vê que você tem o horizonte, foi trabalhado em cima disso aí também. Isso. E quando nós estávamos na faculdade, era isso. Nós tínhamos mestres ali, eu trabalhei na nossa faculdade, o nosso diretor, ele era da equipe do Oscar Niemeyer, então ele contava as histórias. Nossa, que bacana. O Gladys da Rocha faleceu, né? Mas fica um abraço para ele. Então, tipo assim, ele contava umas histórias, assim, apaixonantes sobre Brasília. Então, nós ali na faculdade, cada vez mais se apaixonava pelas histórias dele também, que era muito bacana. Então, ele era o arquiteto responsável por divulgar Brasília no mundo todo.
o projeto de Brasília no mundo todo. E assim, as histórias dele eram muito boas, que ele chegava em países e falava, ó, lá no Brasil vai ser construído esse projeto, tal, tal, tal. O pessoal falava, não, o Brasil não tem condições de construir isso, tal. Apresentava pros franceses, pros americanos, e os caras, tipo, debochavam. Falavam, não, que história. Brasília não vai ser, esse Brasil é submundo, não tem condições de ter isso. E depois você vê Brasília se concretizando, né? É um sonho, né? É verdade. E aí foi aí, eu entrei na faculdade. Aí quando você entrou na faculdade, Brasília já tinha universidades particulares? Eu me formei na primeira faculdade particular de arquitetura em Brasília, né? Que naquela época era a Uniplac, né? Sim. E depois... Mas ainda hoje tem a Uniplac, né? Tem, aí mudou o nome, né? Mas inicialmente era a Uniplac. Aí foi aparecendo outras faculdades em Brasília com arquitetura, né? Mas o primeiro curso foi ali. Quando eu iniciei, já existia outras faculdades. Tinha mais ou menos aí uns 7 anos de início dessa faculdade. Aí as outras faculdades viram que era um curso que precisava, viável, né? Tinha muita demanda, né? E aí aí foi crescendo nas outras faculdades. E quando você formou, continuou trabalhando com seu pai? Como foi essa história? Então, aí eu me formei em 2010, né? Me formei em 2010, trabalhei com meu pai durante um tempo, acho que eu trabalhei mais de uns 3 anos no escritório, aprendi muita coisa, que como ele era um cara que já tinha muito tempo, ele tinha, além de fazer projeto, ele também tinha uma experiência muito em campo de obra, né? Então eu peguei muita experiência ali com ele, mas aí chegou o momento em que eu falei assim, eu preciso criar a minha marca, né? Preciso empreender fora do âmbito familiar. Foi muito difícil, mas foi gratificante. Em 2013, eu comecei a abrir meu escritório. 3 anos depois. 3 anos depois que eu me formei. Você abriu o seu escritório. Isso. E aí já tecnológico, né? Provavelmente, porque antes saiu da prancheta, a história do seu pai, para uma arquitetura mais tecnológica. Né? Isso, quando eu me formei, já estava a informatização, né? A gente aprende logo na faculdade, ele mexe na prancheta, tudinho, mas já tinha... a tecnologia. Estava se iniciando uma nova tecnologia, que era a questão de softwares 3D. Então eu peguei essa fase ali. Eu peguei essa fase da criação do 3D na apresentação da arquitetura. Né, na verdade, né? Nós tava saindo ali da maquete física e indo para maquete eletrônica. Nossa, que legal, né? Entendeu? Eu peguei essa fase aí também. Bacana. Bom, eu quero agradecer a vocês a presença, o convite, ter aceitado esse convite. Nós estamos aqui com 3 histórias de 3 empreendedores, histórias comuns. Primeiro, começaram a trabalhar com o pai, tiveram um mentor, alguém que ajudou, alguém que pegou na mão, encaminhou e, sobretudo, desbravou as possibilidades em Brasília, né? Isso que é uma história comum entre vocês e eu penso que o nosso objetivo aqui está sendo atingido, o fato de mostrar para a nossa audiência que é possível crescer, que Brasília oferece possibilidades, né? E Brasília vai estar esse ano com mais um ano aí de vida, né? Uma cidade, como o Fred bem colocou, né? Começou praticamente assim, do nada, no meio do cerrado e desacreditado, né? Ninguém acreditava muito, né? Ninguém acreditava em Brasília, né? Então, isso é muito legal. Eu tenho, inclusive, Alexandre, vou mandar um abraço para ela também, Inês, Maria Inês. Ela é uma contratante lá de Taguatinga. É uma amiga que é uma cliente, né? Então, eu considero como uma amiga mesmo. Ela me conta a história de que ela veio para Brasília, mais os pais dela, bem lá na década de 60, para construir Brasília e tudo mais, e ela ficava brincando aos pés de Juscelino Kubitschek. E você acredita que a mãe dela fazia bolo para ele, ele gostava de um bolo específico e a mãe dela fazia esse bolo. Nossa, é muito legal, assim, você anda por Brasília e você vê que em cada ponto tem uma história de Brasília, né? Você se depara com a história de Brasília lá da época da construção, né? E mais de 60 anos que Brasília tem, a gente quer e espere que chegue bem mais do que 2 séculos e 3 séculos. Sim, com certeza. Brasília, e Brasília tem muito a expandir ainda e contar muitas histórias ainda. Nós estamos preparando Brasília para os nossos
filhos, netos, né? Brasília ainda vai ter muito crescimento, né? Muita prosperidade, a gente sabe disso. Agora eu queria ouvir de vocês o seguinte, porque cada um que empreendeu, que começou a fazer a sua história, né? O Thiago começou pintando aí um spray na brincadeira, você começou reformando, o Fred falou aqui que começou 3 anos depois a abrir o escritório, enfim, cada um teve uma dificuldade. Eu quero que vocês falem agora, cada um de uma vez, obviamente, quais foram essas dificuldades que vocês tiveram, que vocês enfrentaram, para que a gente possa deixar aqui também, na fala de vocês, dicas, né, para quem quer empreender, pessoas que querem começar, em cada área que vocês atuam, né? Então, assim, quais foram os desafios superados, quais foram essas dificuldades e que dicas vocês deixam para essas pessoas que querem empreender? Quem quer começar a falar? Bem, vamos começar, né? Vamos fazer aqui o inverso. Bem, empreender em Brasília hoje, na verdade, empreender no Brasil hoje, eu acho que se for colocar lá para 10 anos atrás, você tem muita facilidade hoje, né? Não é que é uma coisa fácil, mas assim, hoje a internet, como o Sebrae também, para dar o apoio, dar suporte. Hoje você tem muitas ferramentas, né, disponível ali, você consegue estudar o mercado, você tem analistas de mercado, muitas vezes até no Instagram você consegue ter essa análise. Mas alguns anos atrás, não. Alguns anos atrás era peito... Era na raça. Era na raça. Era na então, raça assim, mesmo. Quando eu abri o meu escritório, a gente não tinha essa força hoje que tem as redes sociais, né? Que é até uma pegada hoje que, por exemplo, eu não utilizo muito. Hoje, as redes sociais. Mas lá atrás, quando você abre, a primeira coisa que você pensa é: cadê o cliente, né? Quem eu vou servir isso? Então, principalmente serviço, que é todo mundo que está aqui a gente não abre a loja e fala, opa, o cliente passa na loja e entra na loja. Não, a gente tem que ir atrás dele, né? Então, tem que prospectar o cliente. O serviço é assim. E o serviço, na minha época ali de 2013 para 2014, era boca a boca. Então, tipo assim, era o cliente. Você pegava o cliente, fazia um bom serviço e era indicação. Então, assim, o bom serviço, ele vai abrir ali, até hoje também, né? Porque a gente hoje tem a parte da rede social, mas não adianta você publicar uma coisa na rede social e entregar um serviço ruim, porque você vai saber que o cliente não vai repassar, você não vai ter um feedback bom. Então, ali, naquele tempo, eu vejo que a maior dificuldade era a questão de clientes. De você se tornar conhecido. Isso, como não tinha... Foi uma dificuldade. E aí eram meus clientes que eram meus divulgadores, né? E assim, quando eu comecei, eu quero deixar aqui até um abraço aí, vou botar um abraço agora aqui, né? Por Júlio, César e a Valderiza, que eles foram sempre um exemplo ali de empreendedorismo, né? Então legal. Eu vi eles crescerem, certo, né? Legal, eu bacana. Vi a história deles ali, o caminho deles, e também o Júlio me deu muitas dicas, né? De como é que é o cliente, como é que é o mercado. E foi uma fonte de inspiração para você. Demais. Até hoje, né? Ele dá umas dicas boas para mim. E é isso, tipo assim, o difícil era sempre a parte da divulgação naquela época, né? Então, você abrir um site naquela época era caro. Entendeu? Vamos supor, era um dos principais meios para você comunicar com o cliente, era através daquilo ali. Mas eu tive garra ali, consegui alguns clientes, através dos clientes divulgando, e hoje eu tenho uma boa... Assim, a maioria dos meus clientes é sempre através de cliente, indicação. Essa é verdade. Né? Então, assim, a dica que eu dou para quem quer empreender hoje é: estuda o que você quer empreender, né? Qual é a área, e você tem que gostar. Certo. Né? Você tem que gostar do que faz, porque não adianta empreender e não gostar do que faz. E prestar um bom serviço, porque os nossos principais vendedores são os nossos clientes. Isso mesmo. Exatamente. Então, o bom serviço, ele vai abrir portas, que nem eu tenho um velho ditado, né? Quando você faz um péssimo serviço para uma pessoa, as 10 pessoas que ela vai ter contato, ela vai falar mal. Para as 10 pessoas próximas que ela tem contato, ela fala, não prestou o serviço, tal. Mas se o seu serviço for bom, das 10 pessoas que ela tem contato, 2 ela vai falar bem e ela vai escrever. Então, tipo assim, porque a notícia ruim corre, né? Sim, então... inclusive você destacou aí as redes sociais, não só na questão de divulgar também o nosso trabalho, mas se não prestar um bom serviço, a rede social vai ser contra nosso trabalho, nosso serviço, porque o cliente hoje está muito mais exigente, muito mais assim, digamos, com a tolerância mínima possível, os critérios... efêmero, e ele vai para a rede social para divulgar o mau serviço que ele teve. Exatamente.
E dentro da área da arquitetura, ela é uma área muito grande, né? Então, hoje a gente tem a parte de arquitetura. Eu trabalho muito na parte de arquitetura comercial, né? Sim. Então, eu trabalho mais nessa área. Mas você tem a parte de arquitetura residencial, interior, paisagismo, iluminação. Sim, então, é uma área muito grande. Muito vasta, Você tem muito a parte grande. de urbanismo que está crescendo muito, né? Que no Brasil a gente tem tanto a parte da arquitetura, que Sim. são... tá aí nos nossos prédios monumentais, né? Mas temos também a questão do urbanismo, né? Através do desenho do plano piloto. E hoje o urbanismo está crescendo muito também. É uma área que não era tão forte em Brasília, mas está crescendo através de criações de novos condomínios verticais, né? Sim. Verticais não, horizontais, principalmente aquela região ali de Sobradinho, que sobe então ali. Então está crescendo muito essa questão de condomínios. A horizontalidade. Aí é onde o urbanismo está entrando. Já a gente vai falar sobre as oportunidades. Quero ouvir também o Tiago e o Carlos. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Que dicas vocês dão hoje, né? O Fred acabou de fazer uma explanação, falou da dificuldade de empreender no início, né? Hoje ele considera até mais fácil, porque a tecnologia está aí à nossa disposição, né? Mas e vocês? Vocês concordam? Quem quiser fazer uso da fala? O que ele disse é muito válido, né? Porque quando foi algum tempo atrás, não tinha esse excesso de informação que tem hoje. Verdade. Era tudo muito, assim, para você aprender alguma coisa, você tinha que garimpar. Na época da escola existia biblioteca, você tinha que ir lá para fazer um trabalho. Hoje em dia não existe mais. Porque, assim, a criança ou o jovem, ele pega o telefone aqui, tem tudo na mão. Você consegue aprender qualquer coisa com o YouTube, com tudo. Assim, só basta querer. Hoje, eu vejo a maior dificuldade com relação a empreender é o jovem querer. Assim, é uma coisa assim que... Ter a coragem de empreender. Isso, porque o que acontece? Que vocês tiveram, né? Eles ficam muito presos ali no Facebook. Eles usam a rede social só para divulgar a própria vida. Eu acho que isso, assim, em vez de você perder um tempo da sua vida com isso, por que você não desenvolve? Já que a tecnologia está aí para te ajudar, o ideal seria desenvolver exatamente isso, assim, você aprender. Porque, assim, eles perdem muito tempo com coisas que não vão dar retorno para eles, assim. Sim. Aí hoje em dia você fala, mas a vida do fulano é tão fácil, foi tão mole, olha onde é que ele tá. Só que ninguém sabe a pedra que o cara carregou lá atrás. A rede social, ela transmite muita facilidade, né? E aí o jovem hoje, ele acha que tudo é fácil, né? Tipo, ganhar dinheiro é fácil, mas não é. Não. É muito desempenho, né? E quando você começou, quais foram as dificuldades naquela época? Do mesmo modo que o Fred disse, o que acontece? Não tinha acesso a informação. Não tinha. A gente tinha que comprar uma revista, que na verdade era antigamente chamada revista Grafite, que era cara. Não era todo mundo que tinha condição de comprar. Digamos, na minha época, juntava 4, 5, cada um dava um tanto e comprava pra você conseguir ver alguma coisa que vinha de São Paulo, que vinha de fora. 4 grafiteiros se juntavam para comprar uma revista. Não tinha realmente esse acesso. Aí, assim, era difícil. A tinta, na época, não era boa. O spray, na época, não era nada propício. Era tudo pra você desistir. Mas, não, você tá no caminho errado. Sei. Como é que assim, o meu pai mesmo, sempre mexeu com roça, com agro. Ele fala, meu filho, pelo amor de Deus, sai daí, não entra nesse negócio. Vai trabalhar fichado, você vai ter um salário, você vai se aposentar. Porque todo pai fala assim, você tem que se aposentar. Meu pai tem um negócio de aposentar que é uma loucura. Tem que se aposentar. Falei, não, pai, não é bem por aí. Mas era o que você gostava de fazer, né? Era o que você... Hoje, eu sou realizado como profissional, como pai, como esposo, porque, assim, é uma coisa que me faz bem. Independente do trabalho. Porque, assim, todo dia eu saio, vou fazer uma coisa nova. Nunca é igual. Meu trabalho nunca vai ser igual. Então, assim... Os três falam com muita paixão daquilo que fazem. Isso é muito bacana mesmo. É assim, é gratificante. Assim, você vê seu trabalho estampado que nem num painel feito daquele da Polar, você passa, assim, é prazeroso você ver aquilo. É verdade. Assim, tanto pra mim, quanto pra uma pessoa que passa. Às vezes a pessoa amanheceu injuriada, teve algum problema na vida dela, ela vai parar pra olhar, porque ele tem coisas que vai chamar a atenção dela. E uma coisa que o Fred comentou, né? A pessoa passa por ali, vê o painel, pergunta na loja quem fez aquele trabalho. Já é uma questão de indicação, já é um cliente que tá sendo indicado para você. No mesmo caso dele, é o meu, assim, o meu trabalho, ele se vende, eu não preciso, digamos assim, se ficar ruim, ninguém vai perguntar quem fez, vai criticar. Agora, se ficar bom, sim, não. Vai todo mundo perguntar. E que fulano. dicas você dá hoje para quem quer entrar nesse segmento do grafite?
Amar. A primeira coisa é gostar do que faz. Porque se você fazer alguma coisa única e especificamente por dinheiro, assim, ninguém vive sem o dinheiro, não tem jeito. Claro. No entanto, assim, se você não gostar, não adianta. Não adianta. Você tem que gostar do que você faz, principalmente na área da arte. Porque, assim, a arte é muito abrangente, assim. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, você gosta de uma cor, ele gosta de outra, assim. É muito abrangente. Então, assim, você tem que amar. Se você não amar, não adianta. E uma dosezinha de coragem para poder começar. Tem que ter coragem. Para poder começar. Tem que ter coragem, porque hoje em dia está muito mais acessível. Você tem informação, você tem internet, você consegue ver vídeo, você consegue desenhar num iPad, num tablet. Uma criança hoje desenha, só que antigamente não existia isso. É verdade. Aí a gente teve que aprender na raça mesmo, no osso. Aí, assim, hoje em dia, tem o Sebrae, ajuda muito. O jovem tem que querer empreender, a verdade é essa. O jovem tem que querer empreender. Vocês falaram sobre a ilusão que os jovens estão tendo com as redes sociais, né? Eu falo isso muito para minha filha, né? Filha, a realidade da vida é offline, né? Então, assim, não é no online. No online divulga bastante coisa, é muito legal, mas nós temos uma realidade por trás das câmeras, né? Por trás das redes sociais. Carlos, e você? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Bom, você com uma dificuldade talvez um pouco maior de estar vindo para Brasília, né? Exatamente. Porque você veio de Goiânia para cá. Eles, pelo menos, são brasilienses. Não é que não tiveram a mesma dificuldade para empreender. Sim. Mas quem vem de fora teve uma dificuldade maior, você percebe ou não? Eu percebo, assim, eu posso tirar como meu exemplo, e falar do meu exemplo, né? Que você tem uma pequena dificuldade que é só essa questão da imigração, né? Então, assim, você carrega um status imigratório, né? Até quem viaja para fora do país, né? Ele te pergunta qual é o seu país, né? E você responde, I'm from Brasil. Certo, né? Isso, exatamente. Então, assim, você tem uma certa dificuldade, quem vem de fora, porque você tem outra cultura, né? Goiânia tem uma outra cultura que é diferente de Brasília. Embora muito próximo, né? Muito próximo. 200 quilômetros, mas muda. Exatamente. Então, assim, você contando trevo a trevo, dá uns 200 km. Então, você tem uma certa diferença, porque aqui tudo é muito corrido. Brasília é corrida, né? Então, assim, você levanta 7 horas da manhã, 7 horas da manhã você já tem que estar no trânsito. O trânsito não é fácil da nossa cidade, né? Sim. E então, assim, tem muitas coisas que são diferentes. Então, eu tive meio que adaptar. Eu tive que meio que adaptar tudo isso e começar a ter esse choque cultural que eu tive, começar a trabalhar essas adaptações e para começar a entrar no ritmo da cidade, né? Certo. E como eu era jovem, eu dependia ali um pouco do meu pai, né? Então, dependia um pouco dele, e aí depois eu comecei a criar e falar assim, criar asas e falei, não, vou tocar e vou dar continuidade, né? E então eu tive, nesse primeiro momento, eu tive essa dificuldade, mas a minha experiência mesmo, diferente dos meus colegas aqui, é que existe eu posso dizer para os ouvintes e quem está nos assistindo aí, nossa audiência, é que você tem 2 momentos. Na minha dificuldade foi 2 momentos. O primeiro momento é você estabelecer a empresa. Aí você trazer a formalização para um negócio, né? E meu pai não tinha muito isso, da formalização do negócio em si. Depois que eu formei em administração de empresas, eu vi a necessidade da gente trazer uma formalização, né? Porque dentro do curso você vê ali a questão do marketing, né? Que você vê ali que antes era porta a porta, boca a boca, indicações, como meus colegas falaram, e você tinha que correr atrás do cliente. O cliente não vinha até você. Hoje também é do mesmo jeito. O cliente não vem atrás de você. Você tem que ir atrás do cliente. Então, o primeiro momento foi esse. E aí é onde eu descobri, e o meu colega sabe na área da arquitetura, que a empresa que não tem a constituição de um arquiteto ou um engenheiro, uma construtora, não pode carregar o nome de arquitetura ou engenharia dentro do logo da empresa, né? Então, a gente estava trabalhando ali meio como só construtora, não como engenharia. Hoje a gente já traz essa persona da engenharia, porque eu sou formado na área, tenho outros parceiros que trabalham junto comigo quando a gente precisa fazer um reforço estrutural, que foi um dos últimos trabalhos que a gente fez em Águas Claras. Vou mandar um abraço aí pro Dr. Aldo também, que é um parceirão que trabalha aí com a gente. E então você vai
você vai criando raízes e você tem que ter coragem, como você falou agorinha, e você vai criando raízes. E aí você vai recebendo ali, você vai criando uma equipe, você vai trazendo outros profissionais para caminhar junto com você. Mas a dificuldade foi essa, de você se adaptar a um ritmo que eu tive que você não estava acostumado, então eu tive que ter essa adaptação e começar a prospectar aí os clientes, né, e trazer a formalização para o negócio. Então eu dou a dica para quem nos assiste aí de que traz uma formalização para o seu negócio. Isso, né? Procura uma formalização. O Sebrae, meus colegas disseram aqui do Sebrae também, procura o Sebrae. Né? O Sebrae tem várias dicas ali, te orienta, te coloca no caminho certo. Procure a formalização, que é o caminho mais assertivo. É uma instituição que nos apoia mesmo. O empreendedorismo aqui no Sebrae, a gente tem que reconhecer isso. E a Polar Tintas é parceira do Sebrae também, né? Que legal. Como empresa, né? Bacana. Só fazendo um adendo, né? Ele passando aí a parte de cliente, né? Que nós temos que buscar o cliente para fazer isso. Mas eu acho que também um ponto muito bom na nossa área é a parte do network. Né? Então são parceiros. Então aqui eu estou com um grafiteiro, estou com um executor, então uma hora vai, opa, tem um grafite, eu já sei para quem eu vou ligar, tem um executor, eu já sei para quem eu vou ligar, tem tinta, eu já sei para onde eu vou mandar. Isso. Então assim, o network hoje ele é uma ferramenta muito boa, né? Só que o network é que nem você fala, quando você vai indicar um parceiro, você acredita no primeiro ponto ali, no primeiro acesso, você acredita naquela indicação. Quando o cara entrega um bom serviço, ele já vira seu parceiro. Exato. Então sempre você vai pensar nele, entendeu? Porque, cara, tá aí o problema de reforço estrutural. Já sei que é um cara que vai resolver. Então, tipo assim, o network hoje, ele também abre muitas portas, né? Sim. As conexões, os relacionamentos, isso também impulsiona os negócios. Então, é uma dica também que a gente tem que dar para nossa audiência, para quem está começando a empreender. Relacionamento, se relacionar bem, criar conexões, conhecer pessoas. Quer vencer, se torne conhecido. A grande temática é vínculos, essa. Comprometimento também é a palavra também chave. Sim, aí. Não tem dúvida. Bacana. E agora eu queria ouvir de vocês o seguinte. Nós estamos aqui, falar para a minha audiência aqui, né? PolarCast. Nós estamos como artista plástico, nós estamos com engenheiro e com arquiteto. Olha só que oportunidades Brasília tem. Então eu gostaria agora de ouvir de cada um de vocês quais são as oportunidades que vocês percebem no segmento que vocês atuam, né? Cada um na sua área. Nós estamos aqui com o grafite, nós estamos na engenharia civil, nós estamos na arquitetura. Que oportunidades vocês percebem? Brasília tem ainda oportunidade ou está saturado Brasília? Ou a gente já pode dar uma dica de todo mundo ir embora? Vou começar aqui. Começa aí, Carlos. Então, sobre as oportunidades. Brasília tem muita oportunidade ainda a oferecer na área da imobiliária, né? Como eu havia dito anteriormente, e na área também de reformas e construções. Então, Brasília ainda tem muito a crescer, ainda tem muito terreno ainda para explorar dentro de Brasília, né? O que a gente precisa é estar de acordo com o plano diretor de obras, né? Isso aí é fundamental. Então, as leis precisam ser ali trabalhadas um pouco mais para a gente ter aí essa condição de expandir mais o que você diz é que elas precisam ser mais flexibilizadas? Exatamente. Hoje a gente tem uma lei muito rígida no critério de você estabelecer, porque Brasília ele tem bastante nascentes, né? Então a gente tem que cuidar dessa parte, sim, ecológica trazer, né, essa preocupação aí. Mas tem muito lugar para se construir ainda Brasília, né? A Brasília tem muito território e aí essa preocupação é justamente preservar essas fontes de água, né, que existe dentro aqui do Planalto Central. Mas assim, tem muita coisa para crescer Brasília. Então, assim, a oportunidade dentro da área da construção civil são as construções novas e as reformas que ainda tem a acontecer. Brasília tem 60 anos de construção, então a gente tem edifícios aí que precisam ser reformados. Sim, muitos edifícios que precisam ser reformados. Principalmente as edificações
públicas, né? Que foram construídas naquela época ali de Juscelino, né? Exatamente. Então, foi muito bem lembrado isso. Precisa muito trabalhar também essa questão, não só construir, mas preservar o que já foi construído, né? Então, assim, essa seria aí a parte... embora Brasília seja um canteiro de obras, né? Não, constante, Brasília é constante. Para, né? É uma coisa constante. De louco. Saiu do Noroeste agora, vai para outro lugar ali, que o pessoal vão construir. Então, assim, acabou o terreno na construção em Noroeste. O primeiro canteiro de obra a nível da América Latina era Águas Claras, né? Há 15, 20 anos atrás. Depois a gente se tornou Noroeste. Agora vai vir um novo empreendimento aí dentro de Brasília e assim vai. A cidade vai crescendo, vai se expandindo. Mais oportunidades. Mais oportunidades. Então, assim, existe muitas oportunidades dentro de Brasília. Na área da construção civil, existe muitas coisas. Bacana. Tiago, no grafite, ainda há oportunidades em Brasília? Onde é que nós vamos pintar? Na verdade, Brasília, como já está sendo dito, né, é constante o crescimento. E o empreendedorismo, desde o pequenininho, todos eles, assim, existe a demanda. Porque o que acontece? Eu vou abrir uma loja, vou abrir qualquer empreendimento, ele precisa de algo que faça um diferencial. No fato que, como fizemos nas Polares Tintas aqui de Brasília, o que acontece? É diferente. Você vê, antigamente você teria uma fachada pichada, cheia de escritas que, assim, que não condizem com a estrutura de Brasília, com nada. Seria apenas uma sujeira. E a Polar teve a brilhante ideia de falar, não, por que a gente não coloca uma arte ali? É algo que vai preservar, vai dar estética. Aquele espaço. Tá entendendo? E vai vender a própria imagem da loja. Não tem jeito. Vai vender a imagem, porque assim, tá tudo ali, tá tudo explícito ali. Né? O material, a arte, é tudo um conglomerado de coisas que vão agregar valor ao ambiente. Né? E Brasília, assim, todo empreendedor quer algo diferente na sua loja. Todo mundo, digamos, na construção, vai construir. O arquiteto, não, poderia ter uma arte aqui, eu pintei um teto no Noroeste, que era um bicicletário. Tinham formas geométricas lá que ninguém conseguia fazer. Foi contratado a nossa empresa que executou o trabalho lá. Então, assim, consequentemente, Brasília, para qualquer um pequenininho que está querendo empreender ou para um grandão... Tem espaço. Tem espaço, porque, assim, demanda. Brasília tem essa questão da pichação. E, assim, a arte, ela tá tomando de conta disso. Então, digamos, pichadores estão virando artistas mediante isso, porque, assim, tá dando dinheiro. Se tá dando dinheiro, querendo ou não, vai migrar para onde tá indo a fonte, né? Não tem jeito. Com certeza. Então, assim, Brasília cresce o tempo todo. E todo mundo que quer empreender quer algo diferente, quer vida, quer cor, né? E isso ajuda. As cores dão vida, né? Você falou uma coisa muito legal, é isso mesmo. As cores, tem toda uma psicologia das cores, então cor é uma coisa que energiza, né? A vida da gente. Então a gente não pode viver sem cor. Não. Por isso que Polar Tintas vende tinta. Então bem por aí mesmo. A cor transmite sensações. Sim, sensações, é isso mesmo. Fred, e você percebe ainda oportunidades de negócio na arquitetura em Brasília, na sua área? Sim. Bem, a arquitetura, tanto na engenharia quanto aqui no grafite, né? A gente não precisa também do zero, né? Criação do zero. Sim. Né? Que nem ele falou assim, a cidade está ficando velha, né? Entre aspas, né? Mas a gente tá precisando o quê? Na parte da construção, tanto para executar tudo que é novo, mas também a gente precisa manter o que já está aí existente. Então, existe a área da perícia, de manutenções prediais, a parte da arte. Então, a cidade está sempre se renovando. A arquitetura é a mesma coisa. Né? Então, do mesmo jeito que eu vou ter novos ambientes, novas construções, eu também tenho construções que precisam ser reformadas, né? Precisa ali do retrofit, que é uma pegada que está vindo muito forte aí nas cidades, atualização das fachadas, isso tudo. Então, a gente não precisa do nada do zero, né? Mas falando ali, pegando até a deixa do nosso amigo ali, Brasília, ela tá passando por um momento agora também do PEDOT, né? O PEDOT está sendo revitalizado agora, revisado, para vir um novo PEDOT aí, que são os nosso plano diretor de ordenamento territoriais. Então, ele vai falar quais são... Explica para nossa audiência o que é o PEDOT, porque tem gente que não vai saber o que é isso. O PEDOT, ele é um plano de direção, né? Da cidade. Da cidade, do território todo do DF. Então, ele vai criar o quê? Diretrizes de como é que a cidade vai
vai ser daqui a alguns anos, né? A gente sempre transmite mais ou menos 10 anos. Então, tipo, onde vai crescer, quais são as áreas que você vai ter novos bairros ou novas cidades, expectativas de expansão. De expansão, de potencial construtivo, bem um pedote aí em cima disso, né? Nós também temos aqui para dentro de Brasília, nós temos agora tá até em trâmites finais o PPCub, que é o plano de preservação do centro de Brasília, né? Então, essa área que fala sobre o ordenamento também, o potencial construtivo, como vai ser a preservação dos monumentos, está também tramitando na Câmara para ser aprovado em breve. É um projeto aí, um projeto de lei que já está quase 10 anos tramitando, né? Certo. Dentro dos órgãos competentes e está quase para ser aprovado. Isso também vai trazer mais impulsionamento na construção civil de Brasília, né? Muitas oportunidades. Isso, muitas oportunidades. E nós temos a LUOS, que já é uma lei de uso do ordenamento do solo, que já gere em cima das cidades satélites, entendeu? Então, são as leis de diretrizes das cidades satélites para a construção, né? E o PPCub somente para a área que é tombada, né? Pelo cinturão de tombamento de Brasília. E, assim, a área não para, a construção civil não para, né? A construção civil é um dos maiores impulsionadores de possibilidades da economia, tanto aqui na capital como também no Brasil todo, né? Você vê até cidades do interior com grande potência, então não para, né? E, bem, é mais ou menos isso aí, né? Eu acho que foi muito inspirador ouvir de vocês três, cada um na sua área, ouvir, e a nossa audiência também, a possibilidade de crescimento, sobretudo do plano diretor aí, né? De como vai ser Brasília daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30 anos. É inspirador, sobretudo para quem quer empreender, cada um na área, né? Então vale a pena ser engenheiro, vale a pena ser artista plástico, vale a pena ser arquiteto, né? E é isso que a Polar Tintas quer promover, né? Mostrar para o público, mostrar para as pessoas as oportunidades que Brasília tem, né? Nesse mês de aniversário de Brasília. Então foi muito legal mesmo, mais uma vez agradecer a vocês o convite de estar aqui conosco, em aceitar participar desse podcast, né? E aí eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem final, né? Aí, desse mês de aniversário de Brasília, né? O que vocês gostariam de dizer para Brasília? O que vocês gostariam de agradecer a Brasília, né? Vamos pensar em Brasília como cidade, como empreendedorismo, como fonte de crescimento. O que vocês têm para dizer para Brasília? Se Brasília fosse uma pessoa, o que vocês iam dizer para ela agora? Quem quer começar? Tô apontando aqui. Assim, Brasília, por ter sido... assim, nascido e criado aqui, eu conheço bastante de Brasília, assim, tem que agradecer porque ela me acolheu, eu teria tudo para estar em outro lugar, mediante as vontades do meu pai. Sim, com não era para estar mexendo aqui. Que você venceu e superou tudo isso. Assim, eu tenho que agradecer e parabenizar Brasília, porque realmente Brasília é uma terra que tem muitas oportunidades, principalmente para os jovens, eles têm que querer, porque existe a maneira de empreender, só basta querer. Parabéns, certo. Brasília. Bacana. Bem, também quero agradecer Brasília, né, pelos seus 64 anos, a cidade que eu nasci, né, vivo Brasília, já são 36 anos vivendo Brasília, é uma cidade de grandes oportunidades, bem, agradecer por tudo, né, por uma cidade ser uma cidade muito forte na parte do mercado imobiliário, verdade. Né, Brasília não é somente a parte de servidor público, Brasília pulsa de outro jeito, né? De outras formas. E agradecer, né? E deixar um adendo aqui também, assim, para você conhecer um pouquinho mais da história de Brasília, seria bacana aí dar uma olhada nos museus de Brasília, né? Isso, é verdade. Nós temos o Museu ali da Memória Candanga, que fica ali no Bandeirante, pro Pacandanga ali. Fala muito sobre a história de Brasília. Muito bacana dar um pulo lá, verificar, participei... Levar as crianças, nossos filhos, eu participei, né? Aí de uma frente, né, de revitalização desses museus, né, na parte de projeto de incêndio, projeto de adequação. Então, vale a pena ir, Catetinho também, para conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa cidade. Nossa história. Né? Bacana. Carlos, o que você tem para dizer para Brasília? Brasília, muito obrigado. Foi aqui que eu conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, minha esposa, tive filhos, meus filhos são daqui, né?
Tô construindo uma história aqui bonita junto com a minha família e eu te amo, Brasília. Que bom, bacana, legal. Bom saber. Eu quero que vocês deixem o contato de vocês, tá? Para que as pessoas possam acessar vocês também, certo? Tá permitido isso, até por uma forma também de agradecer de vocês estarem conosco. Então, nós estamos com vocês aqui porque são profissionais que a gente indica, que a Polar Tintas indica. Então, pode deixar seu nome, seu telefone, um contato para que as pessoas... Como é que as pessoas te acham? Carlos, como é que as pessoas te acham? As pessoas podem me achar lá pelo Instagram, carlos.povoa.eng. Só letra Póvoa, para eles saberem. Póvoa é carlos.povoa.eng, só jogar lá no Instagram. Ótimo, você me acha lá. E o seu contato de WhatsApp? Meu contato WhatsApp 61981480691. Pronto, então se quiser já contratar um engenheiro civil, tá aí. Estamos aí, Carlos. estamos muito bem. Ordens. Tiago, como é que a gente te acha? Nós somos a Spray DF Grafite Aerografia em Brasília. Certo. Aí o nosso Instagram é @SprayDF Grafite, tudo junto. E nosso telefone de contato seria o 61 99130 1432. Excelente. Aí, com esse número você consegue encontrar a gente. Tá bom, e vamos fazer belos trabalhos. Fred, e você, como é que a gente te acha? Bem, pelo Instagram, Fred Gomes, _arquiteto. E pelo WhatsApp, 61 98531 5117. Ótimo, muito bom. Então, valeu, gente, foi muito bom estar com vocês. Obrigado pela participação, pelas palavras inspiradoras, né, para cada um dos nossos ouvintes no nosso podcast. Então, quero agradecer a vocês também e dizer para a nossa audiência, né, que a gente continua com as próximas edições, falando, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo para você. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade no PolarCast. Valeu!